Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a voz do Senhor e quando nos disponibilizamos para ouvir a voz do Senhor, Ele se atenta para falar conosco. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Precisamos entender a tua palavra, os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa falar e que nós possamos entender a tua palavra, a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar a leitura aqui no livro de Tiago, né? Aqui no livro de Tiago, o Senhor Jesus ele fala muito para a gente que nós precisamos ser perseverantes, né? Ele fala que nós precisamos não desanimar, nós precisamos continuar e através das palavras que Deus usa ele, né, para dizer, para nos ensinar, ele fala que se nós tivermos falta, né, de sabedoria, de ensinamento, que é para nós pedirmos para Deus. Porque Deus, Ele dá, né? Ele dá sabedoria. Por isso, quando nós vamos ler a palavra, nós pedimos em oração a Deus para abrir o nosso entendimento. Porque quando nós pedimos algo para Deus, Ele nos dá. Nós só não recebemos de Deus aquilo que nós não pedimos em oração. Aquilo que nós não pedimos, nós não recebemos. Mas a partir do momento que nós pedirmos, Deus é fiel para dar. E se nós pedimos a Ele que nos dê sabedoria, Ele vai nos dar. Então, que nós possamos, né, entender que tudo que nós pedimos a Deus e perseverarmos, Ele vai nos dar. Aí aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, e o versículo é o 12. Olha o que ele diz para nós. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele diz para nós, olha, feliz é o homem que persevera. E na provação, ele persevera na provação. Entenda que ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Entenda, quem manda uma tentação, quem manda uma tentação na nossa vida é o próprio Satanás. Mas entenda que Deus, ele nos prova. E ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, entenda, a prova, ela vem de Deus. A tentação, ela não vem de Deus. A Bíblia diz aqui em Tiago que Deus, ele não tenta. Deus, ele prova. A tentação é coisa do Satanás na nossa vida, para tentar nos derrubar, para tentar nos desanimar. Mas a prova, nós precisamos passar por ela dando glória a Deus. E ele fala, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Entenda que quando Deus ele nos coloca numa prova, a partir do momento que você passar por aquela prova, Ele tem uma promessa que é a coroa da vida, que o Senhor que prometeu aos que amam a Deus. Entenda, Deus ele nos ama completamente, o amor dele por nós é pleno. Nós precisamos retribuir esse amor a Deus de alguma forma. Entenda, nós retribuímos o amor a Deus em obediência. Quando nós somos provados, nós precisamos passar pela prova e nós precisamos dar glória a Deus pelaquela prova. Né? Eu sou um testemunho vivo disso. Né? Em 2002, eu fui acometida por um câncer no cérebro. Um câncer não maligno,
mas era um câncer, né? E o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, disse que não tinha como eu ficar com aquele câncer na minha cabeça, porque aquilo iria me matar se ele ficasse. Ele estava num local muito perigoso, né? E que demorasse muito tempo para se retirar, os movimentos dos meus braços, das minhas pernas iam parando ao pouco, e após os movimentos da perna e do braço pararem, né, ia ser asfixiado toda a minhas vias respiratórias. Então, houve ali uma necessidade, né, de se correr para fazer uma cirurgia, mas entenda, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quando eu soube o que realmente eu já tinha uma vida sofrida muitos anos, com muitas lutas, né? E ali, quando o médico disse o que eu tinha em 2002, eu fiquei na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia, olha, a senhora tem um câncer no cérebro, é um nódulo, e nós precisamos tirar esse nódulo, porque senão esse nódulo vai matar a senhora. Quando eu recebi aquela notícia, eu me lembro que Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos protege antes da gente receber uma má notícia. Eu me lembro que Deus, ele disse para mim, leia o livro Salmo 91. E aquilo vinha na minha cabeça antes de eu ir ao médico vários dias. E eu peguei aquele livro e eu iniciei a leitura. E eu me apaixonei na leitura do Salmo 91. Eu falei, nossa, meu Deus, é tudo que eu preciso para a minha vida. E ali, quando eu cheguei ao médico, eu estava com esse livro na minha mão. Quando a doutora me disse, né, a senhora tem um nódulo, é um câncer, e nós vamos precisar tirar. Se a senhora ficar com ele na cabeça da senhora, a senhora não vai suportar. Naquele momento eu tinha acabado de ter a minha filha tinha acabado de nascer. E ela disse para mim que precisava fazer um exame que chama ressonância magnética. Mas eu não poderia fazer esse exame naquele momento, porque minha filha estava amamentando. Então, por eu não poder fazer, né, ela fez todo um encaminhamento para eu poder iniciar o processo de cirurgia, mas sem esse exame, a cirurgia não seria feita. E eu precisava deixar, primeiro, desmamar minha filha para fazer esse exame de ressonância. E aí, quando passou-se, né, um prazo, né, não muito estendido, né, porque a minha filha já estava com mais de 6 meses, e aí eu desmamei ela para fazer, né, esse exame. E após ter feito o exame, realmente foi diagnosticado que precisaria fazer a cirurgia com urgência. Eu me lembro que o médico disse para mim que meu braço ia ficar torto, a minha perna ia ficar torta, meu rosto ia ficar torto, né? Depois da cirurgia, mas o fato era eu suportar a cirurgia. Se eu vencesse o processo da cirurgia, se eu conseguisse passar pelas cirurgias, 24 horas eram fundamentais. E eu conseguindo passar essas 24 horas, o resto, o fato do rosto ficar torto, a perna, isso aí fazia fisioterapia e depois veria, né, de que maneira iria se normalizando, vamos dizer assim. Realmente eu vi lá no consultório várias pessoas, né, que sobreviveram e que ficaram com a boca torta, né, com o braço encolhido, né, um pouco da perna mirrada. Eu olhava e falava, eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, eu creio. Neste momento, né, eu já era obreira da casa do Senhor, então eu criei com muita fé no meu coração, mas eu entendo que foi o que Deus me disse para que eu fizesse, que me deu essa fé, essa certeza lá no meu coração de que eu não iria ficar daquela maneira, porque eu tinha um Deus, e Ele é o Deus do impossível. Me lembro que o médico, ele era completamente ateu. Ele não acreditava no poder de Deus.
E após ter passado esse processo, né, e finalmente em 2009, né, foi liberada a cirurgia para ser feita, né? E aí quando eu fiz a cirurgia, né, foi algo assim maravilhoso, né, no sentido de o operar de Deus, né? Porque começou-se tudo numa grande dificuldade e após ter iniciado a cirurgia, essa cirurgia ela foi mais complexa do que o médico imaginava, né? E após ter passado tudo isso, ele tinha dito para mim que eu precisaria fazer 3 cirurgias, né? E eu fiz a primeira cirurgia e aí deu tudo maravilhosamente bem, como Deus ele promete na palavra dele. Bem-aventurado aqueles que sofrem a tentação, né? Eu tive esse prazer de ser feliz após ter passado pela tentação. Também compreendo que aquilo foi uma prova para aumentar a minha fé. E a minha fé foi acrescida através daquilo, né? Aí após eu passou 30 dias, eu precisei retornar para fazer uma nova cirurgia. E eu dizia para Deus, fala, Deus, eu quero, eu quero que o Senhor me cure. Assim, instantâneo, eu vejo o Senhor fazer curas assim. Deus falou para mim, não, minha filha, com você vai ser diferente. Você vai passar pela mão do médico, mas observe bem o que ele vai dizer para você. Mas você vai ouvir o que eu estou falando para você. E eu me lembro que, ao fazer a segunda cirurgia, né, o médico, após ter feito o exame final, né, da segunda cirurgia, a equipe se reuniu em minha volta, né, na UTI e disse assim, doutor, essa moça não vai precisar fazer uma terceira cirurgia, não. E ele disse, eu estou observando aqui, né, toda a equipe conversando em minha volta e eu estava vendo, né, eles conversar. E ele disse que realmente a terceira cirurgia para ser feita, né, na minha cabeça, ela não tinha mais essa necessidade. Porque quando ele estava fazendo a segunda cirurgia, que era para retirar o nódulo, né, a mão de Deus é que mexeu na minha cabeça, não foi a mão dele. Porque a mão dele, ele disse que teria que tirar um pouco, aí teria que fechar, e após 30 dias eu iria voltar para terminar a cirurgia, porque eu não iria suportar de fazer toda a retirada, porque seria um tempo muito longo. E geralmente as anestesias, elas têm um tempo determinado, né? Tem toda essa questão para não fazer mal para o nosso corpo. Então, quando ele fez a segunda cirurgia para tirar o nódulo, eu cria que quem ia fazer, eu tinha dito para ele, quem ia fazer a cirurgia na minha cabeça não era ele, ele podia ser usado por Deus, mas quem ia fazer era o próprio Deus, por intermédio das mãos dele. E assim foi. E a partir daquele dia, naquela segunda cirurgia, nunca mais houve a necessidade de fazer nenhum tipo de cirurgia, não tomo nenhum tipo de remédio. E quando eu vejo, sabe, essa tentação, né? Porque você sentir dor é uma tentação muito grande. Mas hoje eu entendo, eu sou feliz por essa tentação. Eu sou feliz, como está escrito aqui nessa palavra, bem-aventurado o varão. Varão é o homem, é a mulher que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu sei que eu amo a Deus, porque quando eu obedeço aquilo que Ele me manda fazer, eu demonstro para Ele o meu amor. Quando Ele diz, faça isso e eu faço, eu demonstro para Ele, através da minha obediência, que eu amo e que eu estou disposta a fazer a vontade dEle. Em todo tempo eu cria no meu coração, nunca que Deus vai me deixar ficar na porta da casa dEle com a boca torta. Nunca que Ele vai me deixar ficar na porta da casa dEle com uma perna mirrada. Eu tinha isso no meu coração, mas não foi algo que veio, sabe, com o vento, não. Ele disse para mim antes, filha, leia o Salmo 91. E quando eu comecei a ler aquele livro, o meu entendimento ele se transformou.
Minha fé ela foi acrescida, porque a partir do momento que eu comecei a ler o Salmo 91, eu já havia sofrendo, né, com muitas tentações, né, que são dores que vinham, né, e eu precisava suportar aquilo, né, e foi quando Deus falou para mim, leia o Salmo 91. Então, antes de eu ir ao médico, eu já estava nas promessas, debaixo das asas do Senhor. E eu tinha firmemente no meu coração, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida. Quando eu iniciei a leitura do Salmo 91, eu não sabia o que eu tinha ainda. Eu estava à procura há muitos anos do que estava acontecendo com o meu corpo, por que eu sentia tantas dores, né, na minha cabeça. E após aquelas dores, né, eu orava, eu buscava, e eu não tinha, né, uma resposta concreta. E eu entendi que eu precisava fazer uma verificação, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E o templo do Espírito Santo ele precisa ser cuidado, né? Nós precisamos, se há a necessidade, nós vemos que tem uma limitação no nosso corpo, que nós não estamos conseguindo vencer, nós precisamos ir ao médico. Porque o médico é um homem com um conhecimento que foi Deus quem fez. Entenda que tudo que é bom, perfeito e agradável, quem fez foi Deus. Quem criou os médicos foi Deus que criou os médicos. Aqui nós não estamos dizendo que não há necessidade. Nunca, jamais sabemos que nós temos um Deus. E Ele faz tudo. Porque Ele sabe que nós temos um corpo. E esse corpo ele precisa ser cuidado. E quando nós não temos sabedoria para cuidar desse corpo, entenda, coisas ruins podem acontecer. Nós vamos ter que buscar ajuda. Entenda que no meu corpo, algo que aconteceu foi algo desde que eu nasci. Né? Eu me lembro que uma médica disse para mim, olha, eu disse para ela, moça, da onde que veio isso? Como que apareceu esse nódulo na minha cabeça? Ela disse para mim, olha, provavelmente a senhora já nasceu com isso. Quando ela disse para mim que provavelmente a senhora já nasceu com isso, eu não tinha tido entendimento algum. Mas um dia que eu fui participar do culto e Deus usou o pastor para dizer, né, que você foi escolhida desde o ventre da sua mãe para fazer uma grande obra, eu entendi. Falei, agora eu consigo entender. Deus, ele me chamou lá no ventre da minha mãe. Eu fazer uma grande obra e o inimigo já queria paralisar essa obra, antes mesmo de eu nascer. Mas quando nós temos um Deus, que ele diz para você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida. Você pode dizer, olha eu aqui, Satanás, para mostrar para você que a obra de Deus ela não pode ser impedida de ser feita. Quando Deus ele tem um plano na nossa vida, o plano dele vai se cumprir. E essa palavra que Deus diz para mim, para você hoje, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Eu creio. Eu creio que eu sou feliz. Eu sou feliz por eu saber que um dia eu fui tentada. Eu sou feliz por saber que um dia eu fui provada. E eu sou feliz por saber que eu não desisti. Eu sou feliz de saber que eu não desanimei. Eu sou feliz de saber que a minha fé, ela foi acrescida. E tudo quem fez na minha vida, tudo quem faz na nossa vida é Deus. Que quando nós nos disponibilizamos para servir a Ele, Ele entra no nosso coração com o Espírito Santo e Ele transforma e Ele tira tudo. Né? A palavra diz que como labaredas de fogo, Ele faz acontecer na nossa vida. E eu creio que como labaredas de fogo, Ele retirou todo aquele nódulo, porque quem tirou aquele nódulo da minha cabeça não foi o homem. Ele foi usado, assim como eu tenho sido usada, assim como eu serei mais usada a cada dia que eu me disponho para que Cristo me use. Porque eu creio que aquele que se disponibiliza para ser usado por Deus, Deus ele tem prazer em usar.
né? E eu tenho essa alegria de saber que eu tenho a coroa da vida, que eu vou receber lá no céu essa coroa da vida. E eu creio que aqui ainda nessa terra, né, eu vou ver muitos recebendo a coroa da vida, porque Cristo irá inspirar essas pessoas através daquilo que Ele fez na minha vida, que eu sei que foi algo sobrenatural. Aqueles que viram, quantos são aqueles que me viram naquele momento? Quantos são aqueles que nem acreditavam que eu iria suportar? Mas eu, no fundo do meu coração, eu sabia que eu iria suportar. Porque Deus, Ele não dá um fardo maior do que aquilo que a gente pode carregar. Quando Ele nos dá uma prova, Ele sabe que nós somos capazes de cumprir, de fazer e de ser aprovados. Então eu tenho essa alegria no meu coração. E eu creio que muitos irão ouvir essa mensagem, muitos irão entender que nós temos um Deus, que Ele é todo poderoso para fazer o impossível. Aos olhos naturais, eu estar aqui hoje, imagem e semelhança de Cristo. E a imagem e a semelhança de Cristo é linda. Então, quando eu me olho, eu vejo Deus na minha vida. Não tem nada de mim, é só Deus na minha vida. Então, quando eu olho Deus na minha vida, eu falo, oh, Deus, o Senhor é tão lindo. Eu estou adorando ao meu Deus, aquele que tirou tudo que me perturbava de dentro da minha cabeça. Eu já tive tantas noites sem conseguir dormir, oh, que triste que é, sabe? Que triste que é o ser humano que não consegue dormir. Deitar e não conseguir dormir, sabe? Deus, Ele fala na palavra dele que o Senhor, Ele dá a paz aos seus filhos, sabe? Deus, Ele dá a paz e o inimigo, ele traz a tentação. Mas quando nós estamos sendo tentados, nós precisamos entender a tentação é algo que o inimigo manda e nós precisamos ficar firme, entendermos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, eu vou continuar, eu vou perseverar, nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, aí a gente perece, a gente morre espiritualmente, muitas vezes a gente não morre o corpo, mas o nosso espírito, ele morre. Nós não podemos deixar o nosso espírito morrer nunca. Nós precisamos estar vivos para amar a Deus, para obedecer o que Deus está nos mandando fazer, para fazer aquilo que alegra, que agrada o coração de Deus, pregar o evangelho, né, aquelas pessoas que não conhecem, né, contar os testemunhos que Deus faz na nossa vida, são coisas que alegram o coração de Deus para que outras pessoas se levantem, para que outras pessoas entendam que Deus, Ele é a nossa maior proteção, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente e que quando nos falta alguma coisa, nós pedimos a Deus, Ele dá. Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá paz, Ele dá longanimidade, Ele dá amor, Ele dá paciência. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele dá. E eu sei disso, porque tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Entenda, não estou dizendo de algo material, estou dizendo de algo espiritual, que são muito mais valoroso as coisas espirituais do que o material. O material se acaba, o espiritual é eterno, entenda? Aqui a palavra diz que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que se nós perseverarmos, se nós continuarmos, se nós insistirmos e confessarmos que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, e que debaixo das asas dele nós estamos seguros, e que 1000 podem cair ao meu lado, e 10.000 podem cair à minha direita, e eu não vou ser atingido. Por isso Deus, Ele fala para cada um de nós, não temas,
Nós não precisamos ter medo, só precisamos crer, nós só precisamos confiar que o nosso Deus é poderoso. É Ele que faz na nossa vida, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá força, mas Ele precisa ter um querer de obedecer, um querer de poder servir, um querer de poder amá-lo. E quando nós despertamos esse querer dentro do nosso coração, Ele vem. Ele vem com o Espírito Santo dele para queimar no nosso coração, para arrancar as impurezas, para tirar tudo aquilo que não está de acordo com o plano que ele tem para a nossa vida. Ele tirou o nódulo da minha vida, ele tirou tudo aquilo que o inimigo queria trazer, né, deixando meu rosto torto, minha perna mirrada, meu braço, ele tirou tudo. Hoje em dia, quando eu digo para uma pessoa, né, eu tive um câncer, eu passei uma luta muito difícil, a pessoa fala, você? Como assim? Pois é Deus. Deus que passou comigo pela prova e Ele não deixou que aquela prova me destruísse. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai deixar a tentação do diabo nos derrubar, nos destruir. Quem muitas vezes desiste é o ser humano. É por isso que Ele diz que nós precisamos perseverar, continuar. Nós vamos receber a coroa da vida. Eu sou feliz por saber que eu vou receber a coroa da vida. E aqui nessa terra eu vou ver muitas pessoas se levantarem e terem, né, como exemplo Cristo. Falou, Jesus, o Senhor fez na vida da Eliane, o Senhor vai fazer na minha também. Seja lá qual for a tentação que o diabo está mandando, pode ter certeza, se levante e diga, eu vou vencer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Porque Deus é quem me guarda, Deus é quem me protege, Deus é quem me cuida, Deus é quem me guia, quem me leva. E Ele é tudo para nós. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque Tu és o meu Deus. Oh, Pai, bem-aventurado, Senhor, é o varão, oh, Deus, que é tentado, Pai. Porque quando a prova vem, Deus, o Senhor vem junto, Deus, para nos dar a vitória. Oh, Pai, como eu sou grata ao Senhor. Como eu sou alegre, Pai, em saber o quão lindo o Senhor é e quão maravilhoso é a obra do Senhor e perfeita na nossa vida. Oh, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para testificar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu creio, Senhor, que através da minha vida o Senhor irá abençoar muitos. Muitos irão se levantar e entender que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que nós podemos confessar que somos felizes por crer no Senhor, por saber que o Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Podemos dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está à minha frente, e é Ele quem guerreia as minhas guerras. E quando Deus guerreia as nossas guerras, nós não nos cansamos. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que diz a cada um de nós o que temos que fazer, o que vamos fazer, como iremos fazer, e a vitória é certa quando nós ouvimos a voz de Deus. Oh, Pai, eu glorifico ao Senhor, eu exalto o Teu santo e o Teu glorioso nome, porque eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Deus, obrigada, Pai. Louvado seja o Teu santo, o Teu glorioso nome hoje, amanhã e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.